No último final de semana, no UFC 274, o brasileiro Charles Oliveira venceu mais uma luta, mais um desafiante ao título. Apesar do brasileiro ter perdido o cinturão por conta da pesagem, a luta valia o cinturão para o Justin Gaethje. Então Charles venceu mais um nome que está lá em cima e agora praticamente restou um nome, um desafio real, uma verdadeira ameaça ao Charles Oliveira. Muita gente vai falar, mas e o McGregor que o Charles pediu e tal? O McGregor poderia vencer o Charles? Poderia, né? Mas a gente sabe que ele não seria o favorito, ele dependeria ali realmente de um golpe, como sempre, né? Extremamente preciso e no timing correto, mas todo mundo tem meio que um consenso já, né? De que Charles seria favorito para aquela luta, né? Apesar do McGregor ser perigoso. Então, quem é a ameaça? A ameaça é o sucessor do Khabib Nurmagomedov, que era o campeão dessa categoria. A gente tem ali o Islam Makhachev. Muitos, inclusive, vêm pedindo essa luta. O próprio Makhachev pediu, o Khabib, que é corner do Makhachev, foi no Twitter depois da luta do Charles e pediu também ali pro Dana White. O Charles, por outro lado, respondeu, né? Falou, o Makhachev tem que vencer mais uma luta e tal. Só que eu tenho que ser justo aqui. Quando o Charles foi cogitado para disputar o cinturão, lá atrás, quando ele venceu o Tony Ferguson, eu vim aqui, fiz um vídeo e falei, o Charles merece disputar o cinturão. Ele tem, se não me engano, era 7 vitórias consecutivas. Eu falei, ele tem 7 vitórias consecutivas, ele tem que disputar o cinturão. E muita gente me criticou, né, na época, porque a opinião do Chael Sonnen, que ele tem canal aqui no YouTube, e muita gente é fanático pelo que o Sonnen fala, então o Sonnen dizia que não, que era loucura do Charles brigar com o UFC para ganhar já a disputa pelo cinturão, e bababá. E o Charles brigou, bateu o pé e disputou o cinturão e se tornou campeão. Então eu tenho que ser justo, o Makhachev tem 10 vitórias consecutivas. Então, da mesma forma que eu achava que o Charles tinha o direito, eu acho que agora o Makhachev tem o direito. Então, como eu disse, o Islam Makhachev tem 10 vitórias consecutivas, o Charles tem 11 atualmente, então tem uma a mais. E o Makhachev, dentro dessas 10 vitórias, ele venceu 4 por finalização, 4 por decisão e 2 por nocaute. E o que eu quero dizer aqui com, é a maior ameaça pro Charles e tal? Por que eu tô falando isso? É com base em nada? É com base na minha opinião? Não, porque eu gosto de trazer aqui números, né? Porque a opinião é muito subjetiva, às vezes eu dou minha opinião, né? Porque vocês querem saber também, mas eu gosto de fundamentar nos fatos para não parecer que é torcida para um, torcida para o outro, porque você gosta de um, porque você gosta do outro. Então, eu gosto de trazer aqui os fatos. Então, quais são os fatos para o Makhachev ser considerado uma verdadeira ameaça? Então, eu vou trazer aqui as estatísticas e no final eu vou falar a opinião das bolsas de apostas, para vocês terem noção se faz sentido ou não. Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu peguei aqui as estatísticas, os fatos, os números do Michael Chandler, que foi o cara que enfrentou lá o Charles pelo cinturão. Depois eu peguei o Poirier, né? Peguei os últimos adversários do Charles, né? O Gaethje, e eu coloquei ali em comparação com o Makhachev, que é o atual, e também até coloquei o Charles ali pra gente ter também o parâmetro nas estatísticas, né? Então, a primeira coisa, e menos relevante nesse cenário aqui, é a idade, né? Isso não é uma estatística, na verdade, né? É um dado, né? Um dado que a gente tem ali, a idade. O Charles tem 32 anos, né? Ele enfrentou o Chandler, que tem 36, o Poirier e o Gaethje, que tem 33, e o Makhachev tem 30. Então o Makhachev seria o único adversário do Charles que é mais novo do que ele e mais novo do que os adversários, né? Não é uma grande diferença ali, 30, 32, 33, ali é tudo a mesma coisa, né? O Chandler tem 36, talvez ali, né, muita gente possa argumentar que 36 já meio que passou um pouquinho, né, do auge, mas enfim, pra mim não muda nada, é só por curiosidade mesmo essa parte, né? Mudaria se o cara tivesse 42, 41, 45, né, tipo um Glover e tal, aí eu acho que realmente tem diferença, mas também não determina nada. Enfim, vamos para a próxima estatística, que aqui é onde começa as informações das lutas, que é o que importa, né? Então, o que a gente tem primeiro? Primeiro, a gente tem a defesa de quedas, uma estatística importante para quem vai enfrentar o Charles por conta do jiu-jitsu, apesar de que vale lembrar que o Charles pode usar o jiu-jitsu mesmo com o cara em pé, não precisa necessariamente derrubar, pode pegar as costas, pode fazer um monte de coisa, né? Então, primeiro a gente tem, seguindo a ordem, né? O Michael Chandler com 71% de defesa de quedas, uma boa defesa, né? A gente tem o Poirier com 64%, o Gaethje com 75%, a melhor defesa de quedas desses três aí, desses três envolvendo o próprio Gaethje. E a gente tem o Makhachev com 88% de defesa de quedas. É uma defesa de quedas excepcional. Então o Makhachev é a melhor defesa de quedas entre esses outros três adversários que o Charles enfrentou. O Charles, para vocês terem noção, tem 57% de defesa de quedas. Então, entre todos esses nomes, o Charles é o que tem a pior defesa de quedas, né? Também não que ele defenda muito e faça questão, porque se for pro chão, é o jogo para ele, né? Então também vale a gente interpretar da maneira correta as informações
informações, né? O Charles não se preocupa muito em defender a queda, aliás, às vezes ele puxa para guarda, né? Então, vamos dar esse desconto aí. Depois, na próxima estatística, precisão das quedas, a gente tem o Chandler com 33%, então ele tem um excelente wrestling, mas quando ele vai aplicar as quedas, só 33% das vezes ele consegue ali derrubar, não é muito o foco dele também, né? Pra gente ser verdadeiro aqui, né? O Poirier tem 37% de precisão das quedas, então um pouquinho mais que o Chandler. O Justin Gaethje tem 0, porque ele não tenta aplicar queda nunca, então não tem essa estatística. E o Makhachev tem 66% de precisão nas quedas, então é claramente o jogo dele. E o Charles, também só pra gente comparar, ele tem 41%. Então o Charles é melhor para derrubar do que o Chandler e do que o Poirier estatisticamente, mas é inferior ao Makhachev. O Makhachev derruba melhor e a gente sabe disso porque é o jogo dele, né? O Charles é um bom grappler, mas é um finalizador, é um cara que vai te finalizar de qualquer jeito ali. Só que o Makhachev, o foco dele é outro. Ele finaliza também, lógico, né? Mas o foco dele, o que ele é bom mesmo, é derrubar. Que é aquele jogo do Khabib Nurmagomedov, né? Próxima estatística. Golpes absorvidos. Ou seja, quantos golpes esses caras tomam. O Chandler toma 4,98 golpes em média por minuto. A gente tem o Poirier com 4,28. Então toma um pouquinho menos que o Chandler. A gente tem o Gaethje sendo recordista de que mais apanha. Ele toma 7,85 golpes. É muito golpe que ele toma. E o Makhachev tem impressionantes 0,84 golpes absorvidos por minuto. O Makhachev toma menos de um golpe por minuto de luta. É absurdo. E, pra gente comparar, a gente tem o Charles com 3,18. Então o Charles toma menos golpe do que o Chandler, do que o Poirier, do que o Gaethje, mas não menos do que o Makhachev. Então o Makhachev é mais uma estatística que ele é o líder aqui desses nomes que a gente está comparando. E muita gente vai falar, mas golpes absorvidos, a gente tem que pegar o saldo, né? Quantos golpes o cara aplica por quantos ele recebe. A gente tem que ter ali a média, né? Pra fazer sentido, porque o cara pode se defender muito bem, mas o cara não tem volume nenhum. Então, vamos lá trazer o saldo, que é o que importa. A gente tem o Chandler com o saldo dele positivo, ele tem 1,03 golpes, então a cada 1 golpe, 0,03 que ele conecta, ele toma 1. Então é positivo, quase elas por elas, mas é positivo. Depois a gente tem o Dustin Poirier com 1,31, então ele acerta um golpe e 31, né, 0,31, e toma 1, então é um saldo melhorzinho. A gente tem o Gaethje com 0,95, então ele toma um golpe e praticamente não consegue devolver esse golpe, né? Ele devolve quase isso, então ele mais apanha do que bate em volume de golpes, né? O Justin Gaethje. A gente tem o Charles com 1,11, então o Charles tem o saldo melhor do que o Chandler e melhor do que o Gaethje, mas inferior ao do Poirier. E a gente tem o Makhachev com 2,7 de saldo, ou seja, ele dá quase 3 golpes para tomar um só. Então o saldo do Makhachev é mais do que o dobro do Poirier, que é o segundo melhor. Então é impressionante essa estatística, né? Outra estatística interessante é a precisão dos golpes ali na trocação. Então, quantos golpes o cara solta e quantos ele acerta, né? Muita gente vai pensar, o Makhachev não é um trocador e tal. Provavelmente a estatística dele não vai ser tão boa assim. Vamos dar uma olhada, né? A gente tem o Chandler com 47% de precisão. Então, 47% dos golpes que ele tenta, ele acerta. A gente tem o Poirier com 51%, já é um pouco melhor. A gente tem o Gaethje com 60%, é o mais preciso por enquanto. A gente tem o próprio Charles com 54%, ou seja, o Charles é menos preciso que o Gaethje, mas é mais preciso que o Chandler e que o Poirier. E a gente tem o Makhachev com 58%. Então, o Makhachev só não é mais preciso que o Gaethje, mas ele é mais preciso na trocação que o Charles, que o Chandler e que o Poirier. Realmente impressionante, né? Mais uma estatística que eu, para falar a verdade, nem sabia. Eu descobri quando eu fui ver aqui no site do UFC. Então, realmente me surpreendeu. E por último aqui, né, para o vídeo não ficar gigantesco, a gente tem a defesa dos golpes ali na trocação. Então, os golpes absorvidos são os golpes que você toma. A defesa dos golpes é você, literalmente, se defender dos golpes que você sofre ali. Então, a gente tem o Michael Chandler com 44% de defesa dos golpes, ou seja, 44% dos golpes ele evita de tomar. Depois a gente tem o Poirier com 54% de defesa dos golpes, ou seja, ele evita mais da metade dos golpes. A gente tem o Gaethje com 55%, é um pouquinho melhor que o Poirier. A gente tem o Charles com 52%, ou seja, a defesa do Charles é melhor que a do Chandler, mas é pior do que a do Poirier e do Gaethje. E a gente tem o Makhachev com 69%.
é uma defesa de golpes impressionante. Praticamente, de 10 golpes que você tenta no Makhachev, você vai acertar só 3. Então, é a melhor defesa dos golpes na trocação que a gente tem. Então, assim, eu trouxe aqui 6 estatísticas. Em 5 delas, o Makhachev é o melhor. E na única que ele não é o melhor, ele é o segundo melhor e por 2% só de diferença. Então, realmente, é impressionante. E se você ainda não foi convencido de que ele é a maior ameaça por conta das estatísticas e do jogo até, porque lembrando, né? Chandler, Poirier e Gaethje, os 3 têm background no wrestling. O Chandler e o Gaethje, principalmente, têm um wrestling absurdo, mas não faz parte do jogo deles. Eles basicamente gostam de trocar porrada. São caras que, inclusive, têm mais vitórias por nocaute. E o Makhachev é diferente. Ele é um cara que não tem esse jogo de trocação, né, de nocaute e tal. Não é o foco dele. O foco dele é a luta agarrada, é as quedas. E, inclusive, ele é o cara que tem mais vitórias por finalização. Então, no jogo, no cartel, a gente vê também uma grande diferença. Resumindo tudo isso, indo para as bolsas de apostas, o que a gente tem? Quando colocaram nas bolsas de apostas essa luta, o Charles era muito zebra, né? O Makhachev aparecia com 73% de favoritismo. Antes da luta contra o Justin Gaethje, que aconteceu agora, a gente tinha o Makhachev subindo até nesse favoritismo. Ele estava com 79% de favoritismo contra 21% do Charles. E agora, depois da luta, o que eu falei até em vídeo aqui, né? Eu falei, o Charles ganhou do Gaethje, esse favoritismo dele, ele era zebra, né, contra o Makhachev, eu falei, esse favoritismo vai aumentar, né, enfim, a quantidade de zebra que o Charles vai diminuir, né, e diminuiu, mas inverteu? Não, o Makhachev continua favorito. O Makhachev atualmente, na data de publicação desse vídeo, tem 67% de favoritismo. Então, você vai pensar, nossa, o Charles só tem 33% e tal, é realmente pouco, né? Será que é tudo isso e tal? Enfim, é o que as bolsas colocam. Mas, vale lembrar, o Makhachev tinha 79% antes da luta contra o Gaethje, caiu para 67%, então caiu 12%. Mas o Charles ainda, segundo as bolsas, não é favorito. Isso quer dizer que o Charles não venceria? Obviamente que não. O Charles já foi zebra nas bolsas e ganhou, já foi favorito, ganhou também, então não determina nada. É simplesmente a opinião geral de todo mundo que aposta pelo mundo. Então, se você acredita que o Charles é favorito contra o Makhachev, quando anunciarem essa luta, você entra nas bolsas e faz a sua fezinha no Charles, porque você pode ganhar uma grana. E ele sendo zebra, e se você apostar que ele finaliza ainda por cima, vai pagar mais ainda. Então fique esperto, porque quando anunciarem essa luta, se anunciarem agora, enfim, não sabemos, é uma grande chance para você botar uma grana no bolso aí, se você confia no Charles e se ele vencer. Mas é isso. Comenta aqui embaixo a sua opinião, se você sabia que o Makhachev é tão sinistro assim, vendo essas estatísticas e a sequência de vitórias e tudo isso. Enfim, comenta o que você quiser. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!